Ciao a tutti, io sono Isabella Andrade della pagina La Bella Italia e nesse vídeo eu vou te explicar tintim por tintim l'alfabeto italiano e os sons das sílabas. Andiamo? Aprender o alfabeto italiano e os sons das sílabas pode ser bem mais fácil do que você imagina. Isso porque o alfabeto italiano é reduzido, ou seja, ele é menor do que o alfabeto que a gente tem em português. O alfabeto italiano ele tem apenas 23 letras, então já começa facilitando por aí. Outra coisa que facilita muito o aprendizado do italiano é o fato de o italiano ser um idioma que a gente chama de língua fonética. Mas o que é isso? O que é uma língua fonética? Uma língua fonética é aquela em que cada sílaba vai ter sempre aquele mesmo sonzinho. Ou seja, você não vai ter no italiano palavras como no inglês, que dependendo, às vezes a palavra é escrita da mesma forma, mas tem sons diferentes, né? Então tem o verbo read, que escreve igualzinho, mas a gente pronuncia read também quando está no passado. No italiano isso não vai acontecer. Então, sempre que você tiver uma sílaba, aquela sílaba específica em italiano, você vai ter aquele sonzinho específico. Isso facilita porque quando a gente olha para uma palavra, até ela sendo nova, uma palavra que a gente nunca viu antes, a gente vai saber pronunciar, porque a gente conhece cada sonzinho ali. Você quer saber como no português isso acontece também? A gente tem, por exemplo, a letra T em português, e a gente tem os sons tá, c'è, muitas vezes, ou té, quando eu digo teatro, em alguns lugares, mas em outros do Brasil eu posso acabar dizendo teatro, teatro. Então você viu como esse T né? Eu escrevi a mesma palavra, teatro, mas como esse T pode ter sons diferentes no português? Então, em alguns lugares eu vou dizer teatro, em outros eu vou dizer teatro, em uns lugares eu vou dizer tia, em outros lugares eu vou dizer tia. E isso pode confundir um pouco quem está aprendendo português. Mas no italiano, a gente vai saber que, por exemplo, quando eu tenho TI, eu vou ter sempre o som de ti, ti, ti. Nunca vai ser o som de ti. E a mesma coisa vai ser com TE, vai ser sempre te, e não tché, o tchê. Enfim, vocês conseguiram entender. O italiano é uma língua fonética, ou seja, aquela sílaba sempre será pronunciada daquela forma. Aí você pode pensar assim, então ficou fácil, é só eu decorar as letras e tudo mais que vai ficar tudo certo. Então não é bem por aí, não é bem assim que a gente vai fazer, né? No caso das sílabas no italiano, no caso de saber realmente, não adianta a gente só decorar o alfabeto. Claro que nós vamos aprender o alfabeto e aprender de fato não é decorar, é saber usar aqueles sons, né? Porque eu posso chegar aqui e falar que BA sempre tem som de ba, ba. Mas quando eu trago uma palavra para você, então, como bacio, bacio, que é o beijo, fica muito mais fácil, muito mais palpável ver esse aprendizado. Então, não é apenas decorar o alfabeto, é sim saber utilizá-lo e saber como colocar em prática esse conhecimento. A importância de aprender o alfabeto não preciso nem falar para vocês, né? Sejamos sinceros. Aprender o alfabeto, e não só ele, como os sons das sílabas, como eu falei para vocês, não é uma questão só de decoreba, é uma questão de o quê? A gente aprender a base ali de como nós vamos formar palavras, como nós vamos formar frases, e a partir das palavras e frases é que a gente consegue o quê? Se comunicar. Eu só estou comunicando aqui com vocês porque eu aprendi desde novinha a formar sílabas do português e colocá-las em palavras e depois em frases para depois conseguir comunicar com vocês. Então, no italiano não seria diferente, né? Nós vamos aprender o alfabeto e as sílabas porque isso vai ser a nossa base para a gente poder começar a construir a nossa comunicação. Eu vou contar para vocês que eu, particularmente, quando fui começar a aprender italiano, meu Deus, sem dar atenção devida
ao alfabeto e aos sons das sílabas, eu tinha muito mais dificuldades. Então, aprender, por exemplo, buongiorno, sem entender porque era di e não gi, foi um pouco mais complicado, entende? Então, eu falo por minha experiência própria aqui. Depois que eu aprendi os sons do alfabeto, as sílabas, nossa, ficou muito mais fácil a comunicação e também a leitura, porque aí eu lia palavras que às vezes eu não conhecia, mas eu já conhecia o som daquela sílaba, então eu já sabia pelo menos pronunciar aquela palavra. Então você consegue entender a importância de saber o alfabeto? Conta pra mim, quem tá aí assistindo o vídeo, pode contar aqui nos comentários. Você tentou aprender italiano assim, sozinho? Você tenta sozinho? Você tentou? Você tá tentando aprender italiano sozinho em casa? Se você está, eu te dou já essa observação, já chama a sua atenção. Estude bastante os sons das sílabas, porque isso vai te ajudar a ter uma pronúncia muito melhor, né? Eu não tô nem dizendo uma pronúncia de nativo italiano, o que muita gente realmente busca, mas realmente uma comunicação eficiente, a gente precisa saber como pronunciar as palavras. Ah, mas acho que não vou aprender o alfabeto agora não. O alfabeto é muito básico, muito iniciante para mim. Belíssimo! É aí que você se engana. Porque pensa aqui comigo. Quando a gente aprendeu o português, porque aprender as sílabas, a formar as sílabas, foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu lá no prézinho, né? Porque era isso que ia pautar, que deixou a gente, que facilitou a nossa comunicação em todos os outros campos. Então a gente não poderia ter aula de geografia sem saber como formar as palavrinhas, sem saber como falar. A gente não podia ter aula de matemática ou de qualquer outro idioma sem antes ter aprendido aquele básico, que é o básico do básico, que é o arroz com feijão do italiano, digamos assim, né? O arroz com feijão é aquele o alfabeto e as sílabas, é o que a gente precisa saber essencialmente. A gente tem que estar aqui, ó, na ponta da língua, sem fazer brincadeirinhas, né? Brincadeirinhas à parte, mas sim, a gente tem que estar com isso na ponta da língua, as sílabas, o alfabeto em si. Então, nada de não vou começar, não vou dar atenção ao alfabeto e às sílabas não, porque aí você está cometendo um erro muito grave, que é deixar de lado a sua pronúncia. A sua pronúncia, e pronúncia é um dos aspectos que mais traz dor de cabeça aos alunos, né? Então, eu tenho muitos alunos de italiano, né? Não os meus alunos, né? Mas muitas pessoas chegam até mim e falam: mas a pronúncia é muito difícil, eu não consigo pronunciar tal palavra, não consigo pronunciar isso, não consigo pronunciar aquilo. Muito possivelmente, essa pessoa não deu a dedicação necessária, não deu a atenção necessária aos sons realmente do alfabeto, a formação ali das sílabas. Porque quando a gente dá bastante atenção a isso, fica muito mais fácil aprender todo o resto. É sabendo isso que você começa a dar seus primeiros passos rumo à jornada, né, na sua jornada rumo à fluência. Porque é ali o inicinho, é como se você tivesse dado o seu pontapé inicial. Quando aprendemos um tópico novo, como o alfabeto, mas não só o alfabeto, é muito importante aprendermos isso de uma forma contextualizada. Porque, olha só, não adianta eu chegar aqui e falar assim, A, B, C, D, E, F, G, e só jogar as letras para vocês e talvez as sílabas e deixar por isso mesmo. Então é muito interessante a gente contextualizar o nosso aprendizado, porque isso vai evitar que a gente esqueça, porque a gente esquece coisas que a gente não conseguiu aprender direito. Quando a gente realmente aprende uma coisa, quando a gente aprende algo de fato, é quase impossível a gente esquecer aquilo. É como andar de bicicleta. Se a gente pegar, por exemplo, o andar de bicicleta ou dirigir um carro, é mais ou menos assim. Então a gente no início demora ali um pouco para engrenar, mas depois que a gente aprende de fato, realmente aprende, a gente nunca mais esquece. E, lógico que é importante manter ali sempre uma prática para a gente estar sempre afiado, saber dirigir sempre bem, saber andar de bicicleta sempre direitinho, sem cair.
requer que a gente mantenha sempre uma prática, né? Não é só aprendeu bem uma vez e acabou. É aprender de verdade e manter aquela prática para se manter sempre afiado. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma de aprender o alfabeto italiano, que é a forma contextualizada. Vamos lá? Então eu vou começar te dando uma informação geral. Né? O alfabeto italiano então, é composto por 21 letras, na verdade. Vi agora que eu tinha falado lá no início 23, fiz uma confusão, mas são 21 letras, porque são 16 consoantes e 5 vogais. Mas nós também temos 5 consoantes estrangeiras, le lettere straniere, que a gente também vai conhecer melhor. As vogais são como as que temos em português, né? A, E, I, O, U. Mas uma observação que é interessante vocês anotarem agora é que a gente sempre pronuncia essas vogais de forma aperta. Porque em português a gente pode falar E, O, U, sim. Ou seja, uma forma um pouco anasalada. E no italiano isso não acontece, então é sempre A, E, I, O, U. Repita em casa. Pode voltar aqui o vídeo de novo se quiser, só repetir. A, I, O, U. E das consoantes, então eu tenho B, T, D, F, G, A, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, que eu também posso chamar de V, e la Z, que é a letra Z. Então vamos todo mundo repetindo comigo. A, B, T, D, olha só, a gente não fala D, né? É D, E, F, G, não G, G, A, K, la I, la L, M, N, la O, P, Q, R, sempre bem vibrante, S, T, não T, la U, V, ou VU, e la Z, como se eu tivesse um D antes, né? Z. As consoantes estrangeiras ou consonantes straniere em italiano são 5. E elas são então la ilunga, então que vai ter sempre som de I nas palavras em italiano como Juventus, mas em geral eu vou ter palavras estrangeiras escritas com ilunga, como Jeep, que é o Jeep, ou palavras como nome, como Júlia em português, que seria com J, em italiano então não vai ser com la ilunga, vai ser com G-I-U, Giulia. Depois da ilunga eu também tenho K, que é essa letra K, né? Então eu vou ter como em palavras como kiwi, atenção que a gente fala kiwi no português, então o nosso acento vai lá pro final, no italiano tem que ir lá pro início. Kiwi. Depois nós temos então la W, que a gente também pode chamar de V doppia, que faz todo sentido, né? Porque é como se a gente dissesse que a letra V foi duplicada, é la V doppia, que é a letra W. E eu vou ter a letra X depois, letra X,
que vai aparecer em palavras como táxi, táxi. E por fim, a Y, que também é chamada de Y, que eu vou ter em palavras como iogurte. O que a gente pode observar é que essas consonantes estrangeiras, essas letras estrangeiras, elas têm esse nome justamente porque, na maioria dos casos, as palavras que entraram para o vocabulário italiano que contém essas letras são palavras estrangeiras, né? Então, por exemplo, kiwi não é uma palavra de origem italiana, mas foi aceita, ela tá ali dentro da língua, né? E agora vem o pulo do gato, que é como a gente consegue realmente aprender o alfabeto e os sons das sílabas de uma forma mais divertida e um pouco mais palpável. Para fazer os spelling é uma palavra em inglês sim, mas é usada em italiano com o significado de soletrar. Então, para a gente soletrar as letras do alfabeto em italiano, nós aprendemos a soletrá-las junto com o nome de lindas cidades italianas. Então, você consegue gravar não só a letra, como também aprende o nome de uma cidade nova, ou às vezes uma cidade que você até já conhece e tem vontade de conhecer, ou tem vontade de conhecer, né? Inclusive, nós vamos aprender essas palavras aqui agora, esses nomes aqui agora, e depois no final eu quero que você me conta qual dessas cidades você já conhece, ou qual dessas você quer visitar, enfim, vai ser bem divertido. Então a gente começa com a letra A. A de Ancona. Ancona, que é o nome de uma cidade italiana. A letra A é bem simples, né? Bem parecido com o português. A gente sempre vai falar ela bem aberta. A, como em albero, por exemplo. Na lettera B, eu tenho a città di Bologna, que é veramente um sonho mio. Conta aí pra mim se você já foi a Bolonha, se você também sonha em visitar. É um dos meus lugares, assim, que tá na minha lista de lugares para se conhecer. La Bologna. Mas observa aí como Bologna, esse som de nha, como que ele é feito em italiano. Você viu ali que é com GNA, ou seja, sempre que eu tiver as consoantes, o sonzinho ali GNA, eu vou ter a sílaba GNA, eu vou ter o som nha, nha. Como Bologna, lasagna. La lettera C, ou seja, a letra C, è rappresentata dalla città di Cagliari. A letrinha C, quando usada em combinação com outras, vai formar sílabas bem particulares. Mas fica aqui no vídeo que eu vou ensinar essas sílabas daqui a pouquinho. La lettera D è come della città di Domodossola. Então a letra D em italiano também não vai ter tantos segredos, exceto quando a gente estiver com DI, né? Que em muitos lugares do Brasil a gente fala di, como em dia, diário, diálogo. No italiano, DI vai ter sempre o som de di, come diário, diálogo, Diana, va bene? E depois de Domodossola a gente tem E de Enna, la città. E aqui a gente já vai pegar as consoantes duplas, NN, né? Enna. Quando eu tenho uma consoante dupla em italiano, é muito interessante observar aqui. A vogal que vem antes costuma ser encurtada, então eu não digo na, eu digo na. É como se ela desse uma cortadinha. Uma outra forma que pode ser mais fácil de entender a pronúncia das consoantes duplas é você dividir as sílabas como E e o primeiro N, e a segunda como NE, ou como NA, no caso, né, da cidade. Então, no primeiro caso, eu tenho N, eu não tenho E, eu tenho N, e depois tenho na, enna. Pronuncia em casa até ele sair leve, assim como enna,
porque é assim que a gente pega realmente a pronúncia das consoantes duplas. É depois de bastante prática que a gente consegue diferenciar, tá bom? Então pratica em casa, tô confiando em você, hein? La lettera F é come di Firenze, Firenze. E F é uma das, digamos assim, das consoantes mais simples pra gente, porque é 100% praticamente como no português. Mas, no nome della città di Firenze, eu quero chamar a atenção para a pronúncia da letra Z. Z. Então, eu falei lá no alfabeto que é como se a gente escrevesse com um D, Z, né? É TA, zeta, zeta. Então, não é zeta, é Z, Z, Z. Pronuncia em casa, Z, Z, Z. Como a gente fala como pizza, né? Só que o sonzinho da letra Z, na verdade, eu vou tê-lo de duas formas no italiano. Eu vou ter ele com um som de TZ, como por exemplo em pizza, ou como TS, na verdade, como em pizza, pizza. Parece mais sa do que za. Sa do que za, pizza. Eu não falo pizza, za. Eu falo pizza, pizza. Mas em algumas palavras, como zaino, zaino, que é a mochila, essa letra Z ela vai ter um som muito mais parecido com DZ. Zaino, zaino, pizza, pizza. Zaino, pizza, zaino, pizza. Viu como a letra Z ali, ela dá uma mudadinha e não tem uma regra, não tem como te dizer assim, vai ser sempre antes de letras assim. Não tem uma regra. É a forma mais natural que sai realmente a sílaba. Representando a letra G, a letra G, eu tenho a città di Genova, Genova. E é muito importante observar também os sonzinhos que a gente vai conseguir formar com a letra G. Junto com os sonzinhos da letra C, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, segura a ansiedade. A letra H, ou seja, a letra H, no italiano, apesar de ela existir em palavras italianas, ela praticamente não aparece no início de palavras. Exceto na conjugação do verbo avere, por exemplo, que eu digo ho, hai, ha, e loro hanno. Mas você nota aí que o H no início de palavras, ele não tem som nenhum. Inclusive, é uma observação muito interessante que palavras de origem americana ou de origem inglesa, né, que começam com H e costumam ter o som de H, como por exemplo, hobby, Hollywood ou Harry Potter, elas não vão ter esse som de H. Os italianos não conseguem pronunciar, fazer esse som de H, H, que nem a gente faz aqui na garganta, H. Então eles vão dizer hobby, hobby, não hobby, hobby, Hollywood, Hollywood, e não Hollywood, Hollywood, Hollywood. Qual tinha sido a outra que eu tinha falado? Harry Potter, né? Não é Harry Potter, é Harry Potter. Harry Potter. Porque não dá para fazer o som de H. H. A gente não consegue fazer esse som. Holiday seria então, por exemplo, holiday. A letra I é muito simples também, é como no português e como nella città di Isernia, Isernia. E não tem muito segredo, né? Sempre pronunciado I. Não tem muita nasalação, não tem muito segredo para pronunciar essa vogal, sempre I. L eu tenho na città di Livorno, Livorno. E apesar de o L não ser tão diferente assim para nós no português, existe uma observação que eu quero que vocês anotem aí agora, que é muito importante, sobre a letra L e o som produzido por ela, né? A letra L no italiano, ela vai ter sempre o som de L. Você vai sempre colocar a língua lá para cima. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu tenho uma palavra no português como a palavra casal, casal, olha só, essa letra L aparece no final da palavra. Mas você concorda comigo que a gente não pronuncia casal? Casal. A gente não diz casal no português. A gente diz casal. Casal.
Ou seja, essa letra L, pra gente, ela acaba tomando um som de letra U. E isso no italiano, ragazzi, jamais, jamais, jamais vai acontecer. Então vai ser sempre Livorno, literatura, casuale. Então nunca a letra L vai ser como U. Tranquilo? M também super tranquilo, como no português e como na cidade de Milano. Então eu sempre vou ter ma, me, mi, mo, mu, bem tranquilo, não tem grandes segredos aí também na pronúncia das sílabas e da letra M, M. Da mesma forma que eu tenho o M, o N também não vai ter grandes segredos e vai ser sempre pronunciado na, ne, ni, no, nu, como nella città di Napoli, Napoli. Lettera O, então como nella città di Ostuni, Ostuni. E a letra O sempre bem aberta, né, ragazzi? Sempre O. Nunca O. O italiano não fala O, sempre O, bem aberto o som. P, come nella città di Palermo, Palermo. E mesmo letra P sendo bem simples, bem tranquila para a gente pronunciar pá, pé, pi, pó, pu. Nella città di Palermo, eu quero chamar atenção para a pronúncia da letra R, né? R. Em italiano, a pronúncia vai ser sempre vibrante, como em Palermo, que pode ser um R só. Uma palavra com doppia R é como a palavra, o verbo arrivare, arrivare. Aí eu dobro, eu viro essa vibração ainda mais, né? Arrivare, Palermo. Palermo, arrivare. Mas o importante é que a letra R nunca vai soar como H ou R, que às vezes tem aqui no Brasil, é sempre Ra, va bene? La lettera Q, então eu vou ter como nella città di quarto. E uma coisa interessante também de se observar das sílabas que a gente forma com Q, é que quando eu tenho QU, né, que seria QA, QE, QI, QO, eu sempre tenho que pronunciar essa letra U. Então eu vou sempre pronunciar quá, como aqua. Eu sempre vou pronunciar cué, cué, ou como coelho. Ou quando eu tenho QI, eu sempre vou pronunciar qui, qui, como dizer aqui, né? Qui. Quando eu tenho QO, sempre quo, como é quota, por exemplo. Então, atenção, a gente sempre vai pronunciar esse QU, né? La lettera R é como Roma, la capitale italiana. Então, olha, repitam em casa comigo que eu não quero ninguém falando Roma. Quero todo mundo dizendo Roma, Roma. Letra O bem aberta, né? Letra A também, Roma, Roma. Lettera S, come nella città di Sassari, Sassari. E já nessa palavrinha, o nome dessa cidade, é muito interessante porque nós temos dois sons de sa feitos de duas formas diferentes, né? Então, quando eu tenho a sílaba SA no início de palavras, eu sempre vou pronunciar como sa, como em Sassari, como em sapere. Porém, quando eu tenho SA no meio ou no final, o meu som vai ser za, como em casa, casa, como no português. E se eu quiser reproduzir o som sa no meio ou no final, eu dobro a minha letra S, muito simples. Então, sa, sari, porque ali eu tenho no primeiro sa, S-A, e o segundo doppia S-A, Sassari, Sassari. La lettera T invece è come nella città di Torino, Torino. E da mesma forma que eu pronunciei, que eu falei lá com vocês da letra D, então quando eu tenho DE e DI, eu sempre vou pronunciar DE ou DI. E com a letra T também vai ser assim. Então eu sempre vou pronunciar ou TE ou TI. Então, ti amo, teatro,
teatro. La lettera U, então, vem da cidade Urbino, Urbino. E também é bem simples de se pronunciar. Sempre eu vou pronunciar U. Não tem segredo. La lettera V, que também pode ser chamada de VU, vem como na cidade de Venezia, Venezia. E eu sempre vou pronunciar as sílabas VA, VE, VI, VO, VU, mas lembrando sempre de abrir a vogal, né? Então não tem van, não tem V, não tem vo, é sempre VA, VE, VI, VO e VU, ok? Não se esqueçam. La lettera Z vem como nella città di Zagarolo, Zagarolo. E olha ali, ela no inicinho da palavra com o som de DZ, za, za, come zaino, zagarolo, poderia ter zingaro. E sempre tendo em mente que eu vou pronunciar TS ou DZ, za, 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 za. Então agora chegou aquele momento de você contar aqui pra mim qual dessas cidades ou quais dessas cidades você já conhece, qual entrou aí para sua lista de cidades italianas para se conhecer, o que você gostou da pronúncia dessas cidades, eu quero saber aqui, comenta aqui embaixo para mim. Mas Bela, não ficou faltando ali algumas outras palavras, algumas outras letras? Pois é, as letras de origem estrangeira, como eu estava falando para vocês, le lettere straniere, como eu posso dizer, como elas não existem em palavras italianas, a gente não vai ter cidades com essas palavras, pelo menos não começando com elas, né? Não vamos ter palavras italianas realmente usando essas letras. Porém, existem palavras, principalmente de origem americana, quando eu digo americana eu quero dizer inglesa, tá, gente? Que acabou entrando para o vocabulário italiano, né? Vão ser palavras como jeans, ketchup, o weekend, para dizer fine de semana, palavras como Xbox, o yogurt, como eu tinha falado para vocês. Então essas palavras são de origem estrangeira, mas elas acabaram sendo incorporadas ali ao vocabulário italiano e elas são usadas hoje, assim, no dia a dia também. Então vamos para os sons importantes que eu falei para vocês que a gente ia falar. Então a gente ia falar dos sons da letra C primeiro. Então eu tenho a letra C, a sílaba CA muito simples, como em casa, eu também posso dizer café. Mas aí eu preciso observar que CE já não é como sé no português. Aí eu tenho o som de tchê, como em palavras como centro, ou então amiche, que é o plural de amica, né? Quando eu tenho CI, então eu não vou ter si, mas sim ti, como cinema, como città. Atenção para como a gente pronuncia cinema no italiano, né? Então não é cinema, é cinema, cinema. CO, bem simples, como cosa, ou então como parco. Mas sempre pronunciado aberto, né? Parco, não parco. E é cosa e não cosa. Cosa. Cu come cucina. Eu posso ter também cuore, sempre pronunciada cu. E para fazer os sons de que e que, eu vou ter que recorrer à letra H. Então, viu como ela ainda está ali dentro do vocabulário italiano, mas não no início de palavras, né? Ela vem no meio. E quando eu tenho CHE ou CHI, eu preciso fazer o som de que ou de que, como anche, ou então schema. E o CHI, então, como que, como em quilo, occhio, piesa. E eu também consigo fazer, juntando SCE e SCI, o som de xé e de xi. Então, como peixe, ou piscina. Dos sons com G, eu vou ter que... O G, muito simples, como em gallo. Mas o GE, então, eu vou ter som de G, come gente, urgente, Argentina. E quando eu tiver GI, som de
Di come Gianni, pode ser um nome, Gianni. Pagina, pagina, não página, pagina, va bene? Geo como go e gola, Geu como gu e gusto. E lembrando que quando eu tenho GUA, GUE, GUI, GUO, eu pronuncio esse U. Então, GUA como guá, como em Guastafest, que é uma pessoa, um estraga prazeres, né? Ou GUE como em gué, guerra, guerra. GUI como em gui, guidare, guidare. GUO como em guó, guó, vai ser sempre em guó. E nós vamos recorrer à ajuda da letrinha H também para fazer os sons de gué e de gui. Então, GHE vai soar como gué, gué, como na pizza margherita, e GHI como gui, como na palavra guirlanda, guirlanda. E agora que você já sabe as letras do alfabeto, as sílabas em italiano, que tal colocar a mão na massa e já botar isso tudo em prática, hein? Vamos começar, olha aí, você vai começar aí em casa soletrando o seu nome. Anota, escreva no papel o seu nome completo e comece a praticar em voz alta. Por exemplo, o meu nome, Isabella. Como que eu vou fazer lo spelling, né? Soletrar. I, S, A, B, E, L, L, A. Também posso dizer doppia L, né? Para dizer que é L duas vezes. Isabella, Isabella. E o cognome é como eu digo sobrenome em italiano, né? O meu cognome, por exemplo, é Andrade. Andrade no português, no italiano seria Andrade, Andrade. Porque vocês lembram, já expliquei aqui que a gente não fala de com Andrade, mas sim Andrade, de, sempre bem ali nos dentinhos, né? Andrade. E como que eu vou pronunciar essa parte, o meu cognome? Eu pronuncio A, N, D, R, R, A, D, E. Andrade. Mio nome Isabella, mio cognome Andrade. E o sopranome em italiano, na verdade, significa apelido. O meu, eu tenho amigos que me chamam de Isa, então meu sopranome pode ser Isa, I-S-A, alguns amigos me chamam de Isa, e a minha família principalmente, e alguns amigos também me chamam de Bella, Bella, B-E-L-A, Bella. Então, esses dois são os meus sopranomes, são os meus apelidos. Comenta aqui embaixo qual é o seu sopranome. Coloca direitinho, nome, cognome e sopranome. Vamos praticar isso também por aqui. Você pode também usar os nomes das cidades para praticar o spelling, o soletrar dos seus, né? Então, Isabella come Isernia, S come Sassari, A come Ancona, e assim por diante. B come Bologna, E come Enna, L come Livorno, duas vezes, né? E A de novo come Ancona. Por hoje eu vou ficando por aqui, belíssimo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a tirar suas dúvidas com relação ao alfabeto italiano e aos sons das sílabas que a gente encontra nele, né? Mas saiba que se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar aqui pra mim, pode me mandar mensagem, que eu estarei super disposta a tirar essa dúvida sua, tá bom? Esse vídeo foi feito com muito carinho, então espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, compartilhe com aquele seu amigo que está aprendendo italiano, que também sabe que esse conteúdo é valioso. Salve para você poder ver depois, deixa lá na sua caixinha de assistir mais tarde, enfim. Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe, enfim, faça aquela coisa toda, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Um bacione, tchau! Oh bella ciao!